como título de embaixador da paz no mundo em Genebra, na Suíça, pela Embaixada Universal, e também de cidadão honorário de Foz do Iguaçu e cidadão honorário do Estado do Paraná. Com a palavra, o embaixador da paz no mundo, Divaldo Pereira Franco. Dignos representantes de diferentes religiões aqui conosco, personagens dedicadas à obra do bem e da construção de um mundo melhor, senhoras, senhores, queridas irmãs e queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Mohandas Karamchand Gandhi, o apóstolo da paz no mundo, enunciou com propriedade: se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E Gandhi, a quem Rabindranath Tagore, o inolvidável poeta da Índia, chamou de Mahatma, de um ser sublime, dedicando a sua vida ao amor, na mais excelente qualidade, conseguiu dobrar a cerviz do Império Britânico, libertando a Índia e o Paquistão do jugo que as tornavam submetidas ao temperamento terrível da escravidão, aquelas nações com aproximadamente 700 milhões de indivíduos. E Gandhi, tomado pela imensa ternura pela criatura humana, ao ser interrogado por que optara pela palavra ahimsa, em sânscrito, que significa não violência, ouviu a inquietação de um transeunte: Senhor, afinal, qual é o caminho para a paz? E ele respondeu no sorriso: a paz é o caminho. Esse homem extraordinário compreendeu que a paz da humanidade dependeria essencialmente do amor. Amor que ele havia bebido nas páginas das bem-aventuranças. Porque nada obstante fosse indiano e seguisse a tradição do seu povo, ele teve a ocasião de ler o Evangelho de Jesus e deteve-se particularmente em Mateus número 5, o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha de tal forma sensibilizou-lhe a alma que ele paralisou: para mim bastaram 12 frases daquela tarde inesquecível enunciadas por Jesus no monte. No entanto, os cristãos têm a Bíblia, 400 páginas aproximadamente, e permitem-se o luxo de esmagar nações, submeter criaturas e muito distantes do sentimento do amor, afirmarem a sua crença naquele que foi o amor humanizado. Com muita razão asseverava Gandhi, que também dizia encontrarmos um estágio primário da evolução e que a sua não violência de tal forma iria perturbar os violentos que ele tinha certeza que não poderia morrer como qualquer pessoa em leito de hospital ou no lar, porque os violentos tentariam silenciar-lhe a voz. E de fato, o jovem paquistanês, a cujo país ele dera a liberdade, numa tarde em que ele descia para orar na praça pública, interrompeu a existência de uma forma covarde. E ele entrou na história, deixando o exemplo
da ahimsa, a não violência, a paz, que somente o amor é capaz de proporcionar. Transcorrido um grande período do sacrifício desse homem frágil como uma cana de bambu e forte como uma cana de bambu que se dobra, mas não se arrebenta, James Hollis, o extraordinário psicoterapeuta norte-americano, teria a oportunidade de dizer que a vida humana deve ter um significado. E esse significado não é a conquista da felicidade, porque para nós, durante toda a existência, através da educação doméstica ou da educação formal, somos preparados para fruir a felicidade, que se apresenta como sendo uma sensação, o prazer, a segurança, que decorre da posse das condições de equilíbrio socioeconômico, de uma situação especial no caráter da nossa postura na existência física. E durante a nossa jornada preocupamos-nos em garantir o futuro através dos recursos endinheirados, da posição social relevante e de outras condições que todos temos em mente como essenciais para uma velhice regalada, caso a morte não nos surpreenda antes. Seguindo a tradição de Carl Gustav Jung, James Hollis assevera que a única forma da criatura ser realmente feliz é por intermédio do amor, porque somente o amor pode proporcionar a plenitude. E a meta essencial da vida, ao revés de ser para ter, para gozar, é ser para entregar-se ao bem, transformando a sua jornada em um hino sacrossanto de paz, que o amor pode proporcionar na sua dimensão mais profunda. Se nos dedicarmos a reflexionar a esse respeito, observamos que a nossa cultura, de quase 10 mil anos, alcançou os níveis mais elevados da ciência e da tecnologia. Foi-nos possível interpretar incontáveis enigmas do universo, seja no macro como no microcosmo. Podemos voar nas asas da imaginação, através da contribuição da cibernética, na comunicação virtual. Prolongamos a existência orgânica na face do planeta. Transformamos pântanos em jardins, em pomares. Ligamos ilhas a continentes. Conseguimos diminuir as distâncias do planeta. No entanto, não conseguimos encontrar a paz. Neste momento em que nós atingimos a mais elevada postura de cultura, vemos o monstro da guerra, ameaçador, truculento, em várias nações do planeta, ceifando vidas que se lhe tombam inermes nas suas garras famélicas. Resultado da violência, dessa violência que galvaniza a criatura humana, violência que é uma herança do nosso processo antropológico, aquela violência que é a agressividade mal dirigida para preservar a vida, para proporcionar o que haja de melhor, filha dileta do espúrio egoísmo. E é graças a essa violência que existe em cada um de nós, que no somatório de manifestações transforma a face do planeta, que é tão belo, com os seus amanheceres e entardeceres, em que o sol dá tonalidades inimagináveis à natureza, seja quando ele desponta,
seja quando ele desaparece no crepúsculo. E nada obstante, a criatura humana tem o semblante marcado pela amargura, hoje pela depressão, a pandemia mais terrível que varre a terra. E se há de perguntar por quê, este ser que realizou tantas conquistas, que é capaz de lograr a interpretação das neurocomunicações através dos exames profundos, com as máquinas que praticamente quase conseguem pensar, por que é tão infeliz? Por que não logrou a plenitude? E nós vamos encontrar uma resposta na palavra do pensador inglês que há 280 anos fez esta proclamação. O homem moderno daquele tempo perdeu o endereço de Deus. E nós diríamos que não apenas perdeu o endereço de Deus, agora perdeu o endereço de si mesmo. E este ser que anelava pela conquista dos espaços siderais não foi capaz de conquistar-se a si mesmo, de domar as más inclinações. Mas a história é mais longa. Narram os estudiosos do materialismo que no século XVII, logo depois das grandes incursões daqueles que conseguiram perceber a glória de Deus através das suas leis do universo, através do heliocentrismo, da movimentação dos astros em torno do Sol, em nosso sistema, e do sistema solar em nossa galáxia, das experiências notáveis de Lord Bacon, do trabalho grandioso de Sir Isaac Newton, de Galileu Galilei, das experiências desses homens e mulheres grandiosos que, a partir do século XVI, alargaram os horizontes do planeta com as grandes conquistas na navegação e com as conquistas dos espaços siderais. Naquele mesmo século XVII, houve o surgimento do materialismo. Três grandes pensadores levantaram-se para profligrar contra a intolerância religiosa que vigia: Hobbes, Gassendi e Locke, e estabeleceram que a criatura humana nada era em relação à grandeza universal, porque tudo o que havia era resultado de três elementos que se aglutinavam: os átomos, o vácuo e o movimento. E quando um desses elementos se desarticulava, adivinha o caos, a morte, o aniquilamento. É aí que vai nascer no chamado atomismo moderno, repetindo o atomismo grego de Demócrito, de Eucípido, Crécio, para o que no século XVIII, com o pensamento de Voltaire, a Revolução Francesa de 89, e no século XIX, o materialismo, nas suas três faces devoradoras: o materialismo dialético, o materialismo mecanicista e o materialismo histórico, levando o indivíduo à situação do caos. Mas naquele século XVII, um homem extraordinário, que havia sido uma criança prodígio, interpretando em matemática até a 34ª proposição de Euclides, esse homem, Blaise Pascal, ao escrever os seus gloriosos pensamentos, apresentou algo de muito peculiar. A sociedade, disse ele, há mais de 300 anos, encontra-se no limiar de uma grande decisão. Está no momento em que a ciência havia encontrado le prix de géométrie, o que equivale a dizer o espírito da lógica, da razão, do discernimento. E fascinada por essa descoberta, deixou de lado le prix de finesse, o espírito de gentileza,
porque os dois fazem parte de l'esprit du cœur, do equilíbrio do coração. Mas se por acaso a sociedade prosseguir apenas pelo espírito da lógica, da razão, e não desenvolver o sentimento da gentileza, do amor, as sociedades do futuro entredevorar-se-ão. É uma profecia notável, essa de Pascal, porque o nosso desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da razão, atingiu níveis esplendorosos, como estamos afirmando. Mas o sentimento do amor, o sentimento da fraternidade, da gentileza, ficou na retaguarda. E hoje atiramos-nos com a febre devoradora dos desejos, uns contra os outros, e esquecendo-nos da determinação do homem mais notável da história, aquele homem que, na opinião do extraordinário e imortal acadêmico francês Ernesto Renan, dividiu a história da humanidade, Jesus Cristo, deixando-se a lição gloriosa do amor. Nós vemos o egoísmo, o individualismo, o erotismo, a drogadição, como heranças amargas dos nossos dias de devaneio e de prazer. Jesus é o vulto histórico que poderemos encarar sob 1000 aspectos. Se não temos um caráter religioso, encaremos-no como filósofo, como antropólogo, como humanista, como representante da elite e da sabedoria, ou como aquele excelente Filho de Deus que implantou na terra, na sua estrutura mais grandiosa, o verbo amar, que serviria de base para o pensamento de Gandhi, mas não somente de Gandhi, Albert Schweitzer, aquele profeta da África Equatorial Francesa, que abandonou Estrasburgo, seu país querido, para atender a miséria de etnias que se entredevoravam na África Equatorial Francesa no século XIX, começo do século XX. Recordemos-nos de Madre Teresa de Calcutá, aquela jovem que resolveu transformar a sua vida em um hino de ternura e proclamar que o amor deve ser exercido até doer. Jesus é a primeira personagem na história da humanidade a falar a respeito do amor. Se nós retrocedermos e formos a Krishna, na Índia, nós veremos o grande pai do pensamento hindu apresentar as vidas sucessivas, a palingenesia, a reencarnação, como solução para os problemas humanos. Se avançarmos historicamente a Buda, 800 anos antes de Jesus, ele falará da compaixão. Se formos a Moisés, ele dirá nos 10 mandamentos o amor a Deus, o amor aos pais. Se formos ao Egito e nos detivermos com Akhenaton, ele tentará apresentar um Deus único na figura de Aton Sol e será assassinado covardemente pelos sacerdotes politeístas. Jesus apresenta-se como protótipo do amor. E mais tarde Carl Gustav Jung, o pai da psicologia profunda e analítica, dirá que ele foi um modelo para servir de guia para o indivíduo encontrar a individuação, o estado luminoso, o estado de plenitude, porque somente quando o indivíduo ama é que ele adquire a maturidade psicológica. Enquanto ele deseja ser amado, ele está ainda na infância, na ferida da infância, está necessitado de carícia, mas quando ele é capaz de amar, e amar de forma que a sua vida se torna algo de útil para a comunidade onde ele vive, atingiu o estado de plenitude. Foi pensando em todas essas facetas do individualismo que graça dominador entre as criaturas, recordando que Jesus havia dito: amai-vos uns aos outros,
E nós substituímos o verbo amar por outro e dizemos amai-vos uns contra os outros. Que há 16 anos resolvemos criar um movimento que pudesse não ter cor política, nenhum compromisso religioso, que pudesse intervir na estrutura da criatura humana, ao qual nós demos o nome de você e a paz. Porque enquanto não houver a paz na criatura humana, ela será totalmente impossível de viver na sociedade. Porque a criatura humana é filosófica e psicologicamente uma célula da sociedade. E nós sabemos que no organismo, se apenas uma célula perder a memória da sua multiplicação, da mitose, logo mais teremos o tumor. Tanto pode ser cancerígeno ou benigno, mas teremos uma degenerescência. Se a célula humana no organismo social enferma por qualquer coisa, é claro que a sociedade padece do desenvolvimento anárquico e da presença do caos. Reunimos um pequeno grupo de amigos e perguntamos se nós não poderíamos, sem qualquer compromisso senão com a paz, levar essa mensagem de esperança, porque todos falamos muito sobre a paz, mas cruzamos os braços, esperando que ela aconteça de uma maneira prodigiosa. E embora a maioria de nós ame a paz, conserva a violência. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, a violência contra o doente, a violência étnica, a violência religiosa, a violência de um clube contra o outro, sobre qualquer aspecto, a nossa violência é a predominância do ego. E é necessário fazer que o ego ceda lugar ao self, aquilo que somos, e não a máscara da persona que nós aparentamos. E o nosso sonho, a semelhança de Martin Luther King Jr., o afrodescendente americano que teve um sonho, ele sonhou em ver a humanidade modificada. Ele sonhou em ver os religiosos abraçarem-se na América do Norte. Ele sonhou em ver os instrumentos da guerra transformados em instrumentos da lavoura. Ele sonhou, foi assassinado, mas o sonho dele de alguma forma converteu-se mais tarde nos direitos humanos que os Colored conseguiram a partir do momento em que o presidente Kennedy abriu espaço para os afrodescendentes da América terem o mesmo direito que os seus irmãos brancos e de outras etnias, até hoje ainda não totalmente integrados como no Brasil. Porque a intolerância da criatura humana é esse sentimento racista, perturbador e iníquo que impede a verdadeira fraternidade e esse sentimento expandir-se na solidariedade. Então, dissemos aos amigos que iríamos à praça pública, recordando-nos de Castro Alves, a praça do povo como o céu é das aves, conclamar as pessoas a realizar uma mudança interna, a trabalhar em favor de um mundo melhor para si mesmas, para seus filhos, seus descendentes, através da dedicação à luta em favor da não violência. Porquanto, logo depois, a Unesco, no ano 2000, lançaria um apelo às nações da Terra. Apelo esse equivalado em 6 itens, apenas 6 itens, que se nós meditarmos, poderíamos dizer que foi retirado do Corão, cada um deles, ou retirado da Bíblia, ou retirado de qualquer uma obra das religiões que todas elas pregam a fraternidade, o amor a Deus, o respeito ao seu próximo. Então a Unesco estabeleceu que era possível haver paz. E o primeiro item para haver paz era preservar a paz. Preservar a paz é uma solicitação universal, é contribuir em favor da ordem. Nós devemos preservar a paz onde ela esteja, não sermos aquela voz que perturba, aquele ser que inquieta, o indivíduo que atrapalha.
É tão fácil preservar o que nós encontramos. Com este gesto, estaríamos trabalhando pela melhora da humanidade dos tempos futuros. O segundo item é rejeitar a violência, não aceitar a violência, fazer que a violência do perturbado, do psicopata, do indivíduo infeliz, porque todo indivíduo covarde é violento. Como ele tem medo de ser agredido, ele agride antes. É uma técnica, atingir seu objetivo por meio do gesto audaz da covardia, de ser o primeiro a investir. Então, rejeitar a violência. Não faz muito, eu caminhava tranquilamente por uma das ruas da cidade de São Salvador, a capital da velha Bahia, e ia tranquilo, eram 10 horas da manhã. Subitamente eu senti duas mãos muito fortes nas minhas costas, empurrarem-me com toda a violência. Eu tropecei e caí. E como eu sou um homem de idade, de 87 anos, então imaginei que queda mata velho. E disse, Deus meu, naquele átimo do empurrão, e caí no asfalto, e digo, tenho cuidado para não arrebentar qualquer osso. Coloquei o braço em proteção, amorteci a queda, respirei fundo, porque o organismo, quando é agredido, ele passa por duas fases. A primeira é psicológica, a ira, o mecanismo de defesa. A segunda é fisiológica. As nossas glândulas suprarrenais derramam uma alta carga de adrenalina, e então vem o sentimento do revide. Mas essa máquina é tão extraordinária que tem um terceiro fenômeno, logo depois da adrenalina, que nos faz ficar pálidos, suarentos e com ira, nós temos uma descarga de cortisol, e então acalmamos. Eu passei as 3 fases no átimo de 1 minuto, logo de imediato o choque, e voltei-me para ver quem era o agressor, a ira, e logo depois dei um sorriso. Era um homem de aproximadamente 50 anos. Olhei para ele e disse-lhe, desculpe-me. Que ele perguntou o quê? Desculpe estar na frente do Senhor. Eu não podia imaginar que atrás de mim viria um cavalo e ia me atropelar. A partir de agora, sempre que eu esteja caminhando, eu só caminharei de lado, porque há pessoas que não suportam que outra esteja à sua frente. Então, o senhor me desculpe de ter cometido esse delito muito grave. Ele ficou embaraçado, porque ele esperava uma reação, mas a criatura que ama a paz não reage. Reagir é devolver, haja, entra no diálogo, e continua o diálogo. Agora, ajude-me a levantar, porque eu sou um velhote, embora eu não pareça muito, mas eu tenho 86 anos no ano passado. Distendi o braço, ele me segurou e puxou com muita força. Eu também não precisava arrancar, porque eu preciso muito deste braço. Parei e olhei para ele e disse assim, pois é, eu ando provocando briga. Ele, mas bateu na pessoa errada, porque eu sou da paz. E ele parou um pouco e disse, eu conheço a sua voz. Será que eu conheço? Ele, é provável. Eu tenho um programa de rádio, eu tenho um programa de televisão. É provável. E ele perguntou, não é você o tal do Divaldo Franco? Ele disse, não, senhor. Eu sou só Divaldo Franco. O tal era um cantor antigo chamado Moreira da Silva, que era o tal do Black. Eu sou só Divaldo Franco. Ele disse, pois é, seu Divaldo, que bom encontrar o senhor. Eu disse, mas que bom, que circunstância boa. Eu até lhe queria fazer uma consulta. Eu perguntei aqui, ele disse aqui. Seu Divaldo, eu ando com muito problema. Eu disse, mas meu amigo, todos nós temos problemas. Mas o senhor não pode imaginar os meus problemas. Eu digo, nem o senhor pode imaginar os meus. Só quem não tem problema é o esquizofrênico. Porque o esquizofrênico não tem problema, ele é problema para os outros. Mas todos nós, pessoas relativamente normais, nós temos problemas. Diz, mas seu Divaldo, então seria melhor que nós marcássemos um lugar onde pudéssemos conversar lentamente, longamente. Isso, pois é, seu Divaldo, porque eu também sou cristão, não sabe? Eu digo, notei. Pelo seu empurrão, eu notei que é o empurrão de um cristão. Agora imagine se eu não fosse cristão, o que eu não faria comigo? Nem aceitar a violência, rejeitar a violência. Mais tarde ele me confessaria
que estavam provocando as pessoas para entrar numa luta, matar alguém ou ser morto pela pessoa agredida. Então nós estamos entre criaturas aturdidas, infelizes, amargadas, que estão desafiadoramente vitimadas por transtornos emocionais, pela solidão, pela ansiedade e, acima de tudo, estão sendo violentadas terrivelmente pelo medo. Os 3 fatores que desencadeiam na parte externa a depressão, que vem consumindo na Terra de hoje 340 milhões de diagnosticados como depressivos crônicos. Se nós meditarmos que esses estão diagnosticados e que mais de 300 milhões não estão, nós veremos que a cifra é assustadora. Então a Unesco propõe o 3º item: seja generoso. Nós esquecemos a generosidade. Parece que a generosidade, Le Finesse, de Pascal, foi deixada à margem. Eu sempre me impus, e mais particularmente na atualidade, a toda vez que eu estou no elevador e a pessoa entra, olha para mim das costas, eu bato no ombro e digo: olá, eu não sou um touro de bananeira, eu sou gente. Porque as pessoas entram, olham bem para a gente das costas, como se nós fôssemos inimigos ou invisíveis. E então isso tem causado momentos muito interessantes, porque toda vez que eu estou no elevador e a pessoa entra, me olha das costas, eu digo: qual é o andar? Ah, desculpa, eu não vi. Eu digo: mas como eu vejo direitinho, eu notei que você não me viu. Qual é o andar? Nós estamos armados uns contra os outros, mas perdemos o dom da fala, da comunicação. Mas no WhatsApp nós somos fantásticos, na conversação dos dedos, porque a conversação virtual é maravilhosa, que a gente não vê o outro, pode ver às vezes, mas não conviver. Na Bahia temos um ditado muito típico: quer conhecer alguém, coma com ele 1 quilo de sal. Depois de conviver o tempo em que gasta 1 quilo de sal, nós vamos ver que aquele anjo que está do outro lado do iPhone, ou do iPad, ou do iPod, não é tão bonitinho moralmente como está ali com seu semblante maquilado. Então é necessário voltarmos à generosidade, a conversar, a dialogar, a sorrirmos uns para os outros. E eu faço esses testes. Como viajo muito, eu estou sempre com uma expressão leve no rosto, mesmo quando estou com problema. E às vezes eu olho para as pessoas só para ver a reação. Fico olhando com um ar de riso e a pessoa ficando encabulada. E eu fico olhando. Aí a primeira: nunca me viu não? Eu digo: não, é a primeira vez. Estou olhando. Aí o que achou? Ah, uma pessoa simpática, agradável. E estou preparado para a próxima bofetada, porque isso faz parte do cotidiano. Ser generoso com o filho dentro de casa, com a mulher, o parceiro, a parceira, com o servidor. Ser generoso com a vida, ter esse espírito de finesse, de solidariedade, esse espírito de gentileza. Nós nos esquecemos da gentileza, que é uma coisa tão banal, mas é essencial para a formação da paz. Então a Unesco elaborou como item para que os governos do mundo desenvolvessem a gentileza, a bondade. O 4º item: aprenda a ouvir para compreender. Nós vivemos tão aturdidos que perdemos a arte de escutar o outro. Podem testar. Chega um amigo e diga assim: eu ando com tantos problemas, ando com dor de cabeça, e o outro corta logo. Cuidado, hein? Pode ser um câncer. Corta logo, para a gente não abrir, porque todo mundo está querendo contar seus dramas, mas ninguém está querendo ouvir para compreender. As brigas domésticas, como são? Quando chega o homem que está cansado e diz alguma coisa, a esposa já responde, como diz o vulgo, com 3 pedras na mão. Ou ele chega e ela fala qualquer coisa e ele está com 4 pedras na mão. Nós perdemos a arte de ouvir para poder compreender. Deixa a pessoa falar, fazer a catarse, colocar para fora a sua inquietação e depois dizemos 2 ou 3 palavras. Às vezes o outro não quer nem nenhuma palavra de consolação. Eu que atendo muita gente diariamente, às vezes fico sorrindo e ouvindo. E quando chega no fim, digo assim: pois é,
É um problema. Muito obrigado, estou consolado. As tuas palavras, eu nem disse nada. A pessoa falou, queixou, consolou-se e foi embora. Então é necessário que nós aprendamos a ouvir para compreender. O quinto item, que nós procuremos, acima de tudo, ser solidários, porque através da solidariedade nós construímos um mundo novo. Nós não somos solidários, somos solitários. E como elegemos a solidão, perdemos a faculdade da solidariedade. Toda vez que alguém se acerca de outrem para ajudar, não tem solidão, porque está solidário. E o sexto item que a Unesco nos propõe é de uma beleza irrefragável. Proteja a ecologia, respeite o planeta, porque o planeta nos dá vida, sem nos pedir nada. O oxigênio, que é indispensável à vida, são 60 quilômetros de oxigênio que fazemos, poluímos-lo com as nossas paixões tecnológicas. Nós colocamos tóxicos, venenos, pesadas cargas na atmosfera, e estamos vendo os resultados dantescos em nosso mundo, que terá, se assim continuarmos, uma existência muito breve, com degelo dos polos da Groenlândia, dos Alpes, com degelo dos Andes, e as águas subirão de tal forma que a vida diante dos oceanos desaparecerá completamente, porque os mares subirão de 7 a 15 metros, depois que esta poluição terrível destrua as nossas reservas. Então é necessário que nós voltemos a pensar naquilo que Jesus chamava de amor, que nós podemos chamar de solidariedade, de simpatia, de qualquer coisa, e voltemos para a paz. Então propusemos aos amigos, sem nenhum interesse, não temos interesse político, nem interesse de projeção de qualquer natureza. O nosso interesse é ver o outro feliz. E começamos a visitar os bairros mais perigosos da cidade do Salvador. Bairros que a polícia respeita, tem dificuldade de entrar. Nós então escrevemos a traficantes de drogas para que nos permitisse ir lá, para falar às pessoas, para dizer que elas são gente que merece respeito, que tem direito à vida. E conseguimos, sem dúvida nenhuma, a permissão de alguns deles, adentremos-nos, e o movimento Você a Paz hoje está em Foz do Iguaçu, a cidade que tem o seu primeiro centenário a ser celebrado, como está sendo neste corrente ano de 2014. A nossa proposta é muito simples, não é necessário nenhuma revolução externa, só uma revolução interna, a mudança de hábitos, a mudança para melhor. Há uma tradição japonesa que narra que um samurai muito idoso estava aposentado quando o samurai jovem, fogoso, foi até ele e perguntou: é verdade que existe um céu? É verdade que existe um inferno? E o velho samurai disse: Senhor, tudo isso é verdade. Qual é o caminho do inferno? Perguntou o jovem samurai, armado com a sua cimitarra. E o velho disse: ora esta, como é que um rapaz fogoso, como é que um rapaz que não tem experiência, como é que um rapaz até agressivo? Então o jovem foi ficando pálido, e o samurai antigo continuou a dizer: como é que o indivíduo que tem esse tipo de temperamento quer saber? Então o jovem não suportou, tirou a espada e disse: cala-te, velho miserável, cala-te. Ele disse: aí está o inferno. O inferno é aí. O jovem sorriu e disse: desculpe-me. Ele disse: aí está o céu. O nosso estado interior estabelece o céu, a paz, a harmonia, ou o inferno, a agressividade, o ódio, o ressentimento, a violência. E isso está dentro de todos nós. Ninguém pode modificar essa estrutura, somente nós. Muitas vezes transferimos o problema da paz para os governos, para a ONU. O que pode fazer a ONU neste momento grave do novo Estado Islâmico, lamentável, que desafia e desrespeito às leis do Islã? Porque no Corão, Maomé fala inúmeras vezes a respeito da paz, do amor, da solidariedade, do perdão.
Mas que faz esses jovens doentes, fanáticos, alguns do Ocidente, alguns ingleses, entre eles alguns brasileiros também, que fazem, que pretendem, desejam derramar o fel pestífero da sua tormenta interior na sociedade, a que odeiam por falta do elemento essencial, que foi a construção do amor do seu íntimo, a construção da paz dentro do seu coração. Então, a nossa proposta é a mudança interior do indivíduo, o trabalho que ele deve fazer amando mais a quem já ama, e dizendo a quem ama. Muitos de nós perdemos a faculdade de dizer que amamos, e com o tempo esquecemos-nos, e vamos substituindo o sentimento de amor por convivência, depois do sentimento de convivência por tédio, e quando chega o tédio, chega o chamado vazio existencial, e no vazio existencial, a violência, a depressão, os estados mórbidos da personalidade. Então o movimento Você é a Paz é uma perspectiva que vem contribuir de alguma forma para que nós tornemos o mundo melhor, para que nós modifiquemos a estrutura do ser que somos, tenhamos ou não religião. Se tivermos, muito bem, que respeitamos o direito do outro pensar, eleger e dedicar-se ao que lhe apraz. Se não temos religião, que adquiramos o estado de humanidade, que alcancemos esse estado de humanidade, esse estado de ser pensante, que sabe discernir entre o bem e o mal, entre o que pode e deve fazer, o que deve e o que não pode fazer. Dir-se-á que cada um de nós não tem talvez meios de mudar o mundo, mas tem meios de mudar-se a si mesmo. Dizemos que os governos não podem resolver, porque nós no Brasil estamos em paz. Politicamente o país está em paz. No entanto, as estatísticas dizem que nós matamos em média 50 mil pessoas por ano. Nos últimos 10 anos, nós matamos nas ruas 500 mil pessoas. Este é o número que corresponde à guerra. Este é um número terrível. E cada dia a incidência do crime é maior. A loucura da droga, a loucura da devastação dos sentimentos, a agressividade, o estupro, essas manifestações do nosso estado de pequenez. Então merece que reflitamos um pouco no que nós podemos fazer em favor do mundo. Dezenas de conceitos raciais, de situações religiosas em uma verdadeira pacificação, demonstrando que é possível vivermos em paz. E embora apresente, como é natural, algum índice de violência, de drogadição, por causa da sua situação geográfica, a sua situação comercial, e apareçam os aventureiros, os infelizes, os desordeiros, os desonestos que estão em toda parte, ela tem primado por esse sentimento de respeito de uma criatura pela outra. Então o movimento Você é a Paz não objetiva outra coisa, senão aquilo que Gandhi teve a ocasião de dizer: se alguém atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E nós conseguiremos, porque a paz se tornou tão importante que o dicionário Aurélio transformou o substantivo em verbo. Hoje nós temos o verbo pazear. Vamos fazer a paz, vamos pazear, vamos dar-nos as mãos e cantar o hino de beleza da solidariedade humana, porque nós merecemos ter plenitude, merecemos dar à nossa vida um significado, e esse significado é a beleza. Como escreveu Dostoiévski no seu livro Idiota, ele colocou na boca do príncipe Michigan, o príncipe cristão, essas palavras: a beleza salvará o mundo. Pode haver maior beleza do que a vida, principalmente para nós que aqui estamos, nós que temos tanto, mas tanto, que não necessitamos de pedir nada. Nós temos demasiado, só nos cabe agradecer neste momento aos nossos homenageados, agradecer aos queridos irmãos espíritas,
que criaram essa estrutura, que há muitos meses vem trabalhando com a fé, pela fraternidade e pela paz. Agradecer-vos a presença, agradecer o apoio da Prefeitura, dos órgãos que nos trouxeram sua ajuda solidária, para que não ficássemos solitários, e dizermos: ó meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeço na multidão, que choro na solidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, da outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez, não esquece nunca mais, a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de falar, pelos mudos, eu te quero rogar. Eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles voltarão a cantar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles poderão ouvir. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, pelas mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que ajudam a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, noutra experienciação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um grabato de douro, um bangalô, seja lá o que for, um duplex, mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido. A presença de um filho, de um irmão, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a presença de um cão, mas se eu ali não tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, pela tua paz. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Neste momento, Divaldo Pereira Franco será homenageado
com uma placa que será entregue pelo presidente da Federação Espírita do Paraná, senhor Luiz Henrique da Silva. A homenagem é pelos 46 anos de realizações e palestras em Foz do Iguaçu e também por ter trazido o primeiro movimento Você é a Paz para a nossa cidade no mesmo ano que completamos o centenário. E como a paz começa em nós e não tem fronteiras e se prolonga em nossos lares através da educação dos nossos filhos, convidamos os pequenos Joaquim Lescano, do Paraguai, e Ana Clara Bruneto, do Brasil, para promover um ato que simbolicamente representa a libertação da paz que está dentro de nós.